Agora vamos ver um exemplo de como funciona o algoritmo ID3 na concessão de empréstimo bancário, que é o domínio aqui. Então eu tenho aqui 4 atributos: montante, se é baixo, médio ou alto, a idade, se é sênior, médio ou jovem, o salário, se é baixo ou alto, e a conta, se possui conta sim ou não. E aí a classe informa se eu vou emprestar dinheiro para este cliente ou não. Então aqui está empréstimo não e sim. Então a classe é sim e não. Então, vamos definir. A primeira coisa do algoritmo ID3 é definir o nó do raiz. Eu preciso calcular a entropia da amostra, que é a primeira informação que eu tenho. Que eu preciso de acordo com a fórmula do ganho de informação. Se a gente olhar aqui, ó, o ganho de informação, eu preciso calcular a entropia e depois eu preciso calcular o ganho esperado, só relembrando a fórmula. Então eu vou calcular a entropia da amostra. E aí, depois eu vou ter que descobrir o ganho esperado de cada um dos atributos, o A aqui de atributo, e depois eu vou ter que subtrair a entropia da amostra de todos os atributos. Eu vou identificar qual é o atributo que tem o maior ganho de informação e vou definir ele como o nó do raiz da minha árvore. Então, para isso, eu calculo primeiro a entropia S. A entropia S é a amostra toda. Então, a minha amostra são quantas instâncias? 14. E aí eu vou ter que analisar a amostra, o valor da minha classe. Quantas instâncias positivas? Nesse caso, o sim aqui. Tem 2, 4, 6, 8, 9. E quantas negativas? 2, 4, 5. Então, eu vou calcular exatamente a entropia 9 de 14, que é o 9 aqui do sim, e o 5 é da classe não. Então, 9 dividido por 14, logaritmo da base 2. E aí eu calculo, e eu tenho aqui que é 0,940. Significa que há confusão nesses meus dados porque eu não tenho, tá muito dividido, né? Eu não consigo identificar qual é a classe majoritária ou a classe principal aqui dessa minha base. Então está confuso. 9 para um, 5 para outro, então eu tenho essa entropia aqui. Calculei o nó do raiz, eu preciso calcular agora a entropia do atributo. Então, para eu calcular a entropia, voltando na fórmula aqui, o ganho de informação, eu preciso calcular o ganho de informação de cada atributo. Eu vou pegar de montante, vou fazer do meu subconjunto aqui, montante, para o valor montante, acho que é alto, médio e baixo, multiplicado pela entropia desse meu subconjunto, e aí depois eu tenho o ganho de informação do meu atributo montante subtraindo lá pegando a entropia e subtraindo do ganho esperado. Então eu vou calcular agora do meu atributo montante médio. Então se eu pego o montante médio aqui, eu tenho que médio, eu tenho 3 que é não, 2 que é sim. Eu deixei aí. E aí eu vou calcular, ó, são 5 instâncias de médio, né? Montante médio são 5, sendo que 2 é da classe sim, 3 é da classe não. Então eu tenho uma entropia aí alta, tá confuso. E vou fazer para o montante baixo, a mesma coisa. Baixo eu tenho quantas instâncias? 4. São todas positivas, então não tem confusão, então é 0. Certo? Não preciso nem calcular. Aí vem montante alto. O montante alto, eu tenho aqui que 3 e 2, então está confuso, vai ser lá 971 também, já tinha calculado aqui no médio. Então eu tenho aqui, resumindo, para eu calcular o ganho do atributo montante, eu preciso usar essa fórmula aqui. A entropia essa eu já tenho, que é essa aqui de cima. O ganho esperado é essa fórmula aqui. Como que eu calculo o ganho esperado? Eu coloco aqui, ó, montante o ganho esperado do atributo montante. Eu tenho o total de amostras positiva e negativa, que são 14. Só que eu tenho do meu subconjunto montante médio, que é o primeiro, eu preciso fazer de todos os subconjuntos. Então esse PI aqui mais NI é positivo e negativo do meu subconjunto. Então o montante médio eu tenho 5, tá vendo? Então eu boto aqui 5 de 14. E vezes a entropia dele. Então a entropia dele eu calculei cá em cima. A montante médio, a entropia é 0,971. 0,971. Pronto.
Pronto, aí o somatório, então vezes a entropia já está aqui, esse é o somatório, então mais o outro subconjunto, que é montante baixo. Qual é o subconjunto montante baixo? Eu tenho aqui o que? 4, né? O total é 4. Se a gente for analisar, o montante baixo é 4. Então eu vou botar aqui 4 do total, que é 14, vezes o valor da entropia, que a gente já calculou lá, 0. Mais o subconjunto de montante alto. O montante alto aqui eu tenho 5, então é 5 de 14. 5 de 14, 0,971, que é o valor da minha entropia do montante alto que está aqui. Então, o ganho esperado do meu atributo montante é esse somatório. Vou multiplicar, somar aqui dá 0,694. E aí o ganho de informação é a entropia que está cá em cima, 940, menos o ganho esperado. E aí eu tenho que este atributo tem um ganho de informação de 0,246. Pronto. Eu tenho quantos atributos? Eu tenho 4, né? Montante, conta. Eu vou ter que fazer para todos os outros 3 agora. Então eu faço a mesma coisa. Fiz para montante, agora eu vou fazer para idade. A entropia da amostra eu não preciso fazer, porque é um valor só. Agora eu preciso calcular aqui o ganho esperado do atributo idade. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Atributo idade, eu já coloquei os valores aqui desse atributo, que a gente já olha aqui, ó. Aí a idade, sênior, eu tenho sênior 3, 4. 4 valores para sênior, sendo que 2 é positivo e 2 é negativo. Então eu tenho uma alta confusão, então vai ser 1. Metade, metade, confusão 1. Não preciso nem calcular. Está aqui 1. E aí por aí eu vou fazer só desse primeiro aqui, ó. Idade média. Média eu tenho 5 atributos, só que eu tenho 1, 2, 3 positiva e 2 negativa. Então eu vou colocar 3 de 5 e 2 de 5. E vai dar isso aqui. E o idade jovem eu tenho 5 também, sendo que 1, 2, 3, 4 é positiva e uma só negativa. Então, uma só negativa está aqui, 4 positiva, deu 0,722. Da mesma forma como a gente calculou o ganho do atributo montante, eu calculei aqui da idade, e aí eu calculo o ganho esperado. O ganho esperado está aqui, 4 idade sênior, são 4 registros, está aqui de 14, são 5 de média e são 5 de idade jovem. E aí eu multiplico pela entropia. A entropia está aqui 1, vezes 0,971 está aqui, vezes 722 está aqui. Calculei o ganho esperado, pego agora a entropia e subtraio do ganho esperado, e aí o ganho desse aqui é 0,049, menor do que o ganho do montante, certo? Então calculei de idade, agora eu vou calcular do salário, da mesma forma como eu fiz anteriormente. O salário deu esse valor e o da conta deu 0,048. Para decidir qual vai ser o atributo que vai ser o nó do raiz, eu pego o maior ganho de informação. Nesse caso, o maior ganho de informação foi o atributo montante, com 0,246. Esse vai ser o atributo que vai ser o nodo raiz. Então, lá no início, vocês viram que a gente usou de forma aleatória. O ID3 ele usa o ganho de informação para definir qual é esse atributo que vai estar no nodo raiz, certo? Não só no nodo raiz, né? Depois ele vai calcular também. Então, como é que eu monto aqui a árvore de decisão? Eu vou colocar montante como nodo raiz e vou verificar os casos, né? Se existe uma definição aqui dos valores. Médio, baixo, alto, eu tenho essa proporção, eu tenho 2 positivos para médio, 3 negativos, então não tenho definição. 4 positivo e nenhum negativo, então aqui a classe já está estabelecida, né? O 4 positivo aqui, então eu vou colocar aqui o sim, né? Já que é positivo. Aqui também não tem definição. Então aí eu vou ter que calcular o montante médio, qual vai ser o atributo que eu vou colocar aqui, qual vai ser o atributo que eu vou colocar lá.
Então eu vou ter que calcular o ganho de informação novamente para as instâncias montante médio e montante alta. Então aqui eu já sei que é sim, e eu vou ter que calcular agora montante médio, montante alto. Então a minha nova amostra agora não vai ser todos os 14 registros, né, o geralzão, vai ser somente o montante médio e depois o montante alto. Então qual é o atributo que vai ser colocado aqui? É exatamente isso que a gente vai definir agora. Então eu vou pegar agora montante médio, rodar novamente o algoritmo, eu vou colocar na mesma fórmula inicial, eu vou pegar a entropia da minha amostra. A minha amostra são quantas instâncias? Lá no início era 14, agora, como é montante médio, só tem 5. 5 sendo 3 negativas e 2 positivas. Então eu vou calcular a entropia aqui. Minha amostra é montante médio, 5, eu tenho 2 positivas, 3 negativas. Então a minha amostra, a entropia dessa minha amostra agora é 971. E aí eu vou pegar os atributos. Qual desses atributos, né, idade, salário ou conta, tem o maior ganho de informação? E aí eu vou começar aqui pela idade. Somente dessas 5 instâncias. Então, eu pego idade quando for sênior, montante médio, né? Quando for sênior, já tem uma determinação aqui, é tudo não. Então, a entropia, não tem confusão nenhuma, a entropia é 0. Então, quando a idade for sênior, já está aqui, ó, 0. Quando a idade for jovem, já é sim também, ó, não tem confusão. Então, quando for sim, quando a idade for jovem, é sim. Então, jovem não tem confusão, é 0 também. E quando for médio, é não e sim. Então, é metade, metade. Então, tem uma total confusão. Eu não sei determinar qual é o valor dessa classe. Então, como tem uma alta confusão, é 1. Pronto, peguei da idade, calculo. Eu tenho aqui a entropia da amostra. Vou calcular, a entropia da amostra está aqui, 971. Pego agora o ganho de informação, o ganho esperado da idade. E aí eu pego dessa idade sênior que é 2, o total de amostras é 5, né? Eu tenho aqui o total 5, então 2 de 5. Aqui eu tenho 2 também, de 5, e o de baixo é 1 só de 5. Eu multiplico, vai dar 0,4, o ganho de informação do atributo idade para a minha entropia, para a minha amostra aqui montante médio, é 571. Eu estou analisando só montante médio. Peguei idade, vou calcular agora o salário para montante médio também. Salário está aqui, ó, baixo. Quando for baixo, ó, já está definido também. Baixo a entropia é 0. Quando for alta a entropia é 0 também, porque não tem confusão nenhuma. Então, 0, 0, tá vendo? Se é 0, 0, o ganho de informação é o mesmo ganho da minha amostra. E vou pegar agora a conta. Conta, o sim tem confusão, então tem que calcular. O não tem totalmente confusão, então é 1. Então o não é 1 e o outro, calculando, vai dar 918 ali. E aí o ganho de informação, eu calculando o de conta, vai ser 0,020. Seleção do melhor atributo, eu tenho que a idade é isso, o salário foi o que teve o maior ganho de informação. Então, neste caso, salário vai ser o atributo que eu vou colocar abaixo de montante médio. Então, aí, montagem da árvore, eu vou vir aqui, ó, montante médio, vai ser salário. E aí eu tenho que salário baixo, eu tenho 3 instâncias negativas, né? Montante médio, baixo, eu tenho 3 instâncias, só que todas as 3 é não, tá vendo? Não, não. Então, baixo, 3 instâncias negativas, então a classe é não. Quando o salário for alto, salário aqui for alto, eu também já tenho definido, assim sim, quando for médio. Então, eu tenho 2 instâncias positivas. Então, já tenho aqui também a definição do nó folha do lado da esquerda da minha árvore aqui, do montante médio quando for salário. Então, a minha árvore já está assim, dessa forma. Agora eu preciso calcular um montante alto. O montante alto vai ser a mesma coisa. Qual atributo ser colocado aqui? Eu tenho que calcular, quando o montante for alto,
Eu tenho quantas instâncias? Eu tenho 3 com 2, 5 também. E aí eu vou ter que calcular qual é o atributo que melhor representa aqui. Aqui eu já defini de cara, se a gente for analisar aqui, ó, montante alto, se a gente analisar a conta sim, sim, não tem confusão nenhuma, ó. Sim, sim, a classe é sim. Então, alto quando for sim é sim, alto quando a conta for não é não. Alto não, não. Então não tem confusão nenhuma. Então, neste caso, o atributo que eu vou colocar ali, o algoritmo precisa calcular, nesse caso é a conta, porque é o que não teve nenhuma confusão. Se a gente for analisar os outros, vai ter confusão, e o de conta que não tem. O salário baixo, baixo tá sim, o alto, ó, é sim, não, então já é confuso, idade é a mesma coisa, né, jovem já está confuso aqui, tá vendo? Valores diferentes, somente com a conta, ó, alto, quando a conta é sim e o montante é alto, alto, sim, o empréstimo também é sim, quando a conta for não, é não. Então não tem confusão nenhuma, neste caso o atributo do montante alto é conta. Então quando for não é não, quando for sim é sim. E aqui está a minha árvore de decisão montada, toda bonitinha, do meu modelo de classificação de árvore de decisão usando o ID3. E aí, por fim, isso gera o algoritmo que gera regras para mim. Então, se o montante for médio, salário baixo é não. Montante médio, salário baixo, então a classe é não. Se o montante for médio e o salário é alto, então a classe é sim. A classe é sim. Então isso aqui a gente deve interpretar como o conhecimento que foi gerado a partir dos dados de treinamento que a árvore de decisão aprendeu com as instâncias de treinamento. Então esse é todo o conhecimento. Isso aqui é aquele modelo que a gente chama do modelo de indução, de um aprendizado supervisionado. Então todas essas regras aqui é um modelo, e por isso que a gente fala que o árvore de decisão é uma classificação hígrida, ela é esperta. Novas instâncias que aparecerem aqui, eu não preciso criar modelo, eu verifico essa minha árvore, ou essa minha árvore aqui, ou as minhas regras, e eu consigo classificar novas instâncias olhando somente esse modelo. Eu não preciso calcular novamente olhando as minhas instâncias de treinamento. Então, por isso que ele é um classificador eager, esperto. A gente vai ver outros na frente que não são assim. Certinho? Então, aqui a gente conclui o exemplo de árvore de decisão e finaliza informando que a classificação baseada em árvores é barata, é rápida para classificar novos registros, né? A partir do meu modelo criado aqui, quando eu quiser classificar ou classificar uma nova instância, eu verifico qual é o modelo aqui, ou então eu verifico a minha árvore. Então eu consigo classificar esses novos registros de forma rápida. Fácil interpretação, porque quando eu tenho árvores pequenas, eu consigo enxergar o meu problema pela árvore de decisão. A acurácia comparável a outros métodos de classificação para muitos conjuntos de dados. Se a gente for rodar uma árvore de decisão por um negócio interessante com dados de empresa, pensando na tomada de decisão, é fácil interpretar os dados com base na árvore, porque eu vou analisar os dados e ver as regras que foram geradas e apresentar isso para o gestor. Então, ela é interessante nesse sentido também. E aqui, informando que a gente usou a entropia, né, que foi o ganho de informação, mas não existe só o ganho de informação, né? Existem outras formas de considerar aí a seleção do atributo. Então tem o índice de Gini, tem o erro de classificação, e alguns algoritmos usam esses índices aqui, ou erro de classificação. Aqui eu só trouxe por curiosidade o índice de Gini, é uma outra forma, não é o ganho de informação, mas posso mudar isso também. Das ferramentas que fazem a classificação, os índices estão disponíveis lá, eu mudo. Posso mudar de ganho de informação pelo Gini. Certinho? Então, aqui o erro de classificação, posso usar também. Se tem um erro, eu vou calculando e vou gerando esse meu atributo. E isso para escolher qual é o atributo da minha árvore. Certinho? Para problemas com duas classes, a entropia está aqui em cima, né?
ele vai até 1, varia de 0 quando não tem dúvida nenhuma, quando não tem certeza, quando tem dúvida ele vai para 1 e fica aqui. O Gini, o erro de classificação, ele é a metade, né? Ele vai até 50 ali. Tanto o erro de classificação quanto o Gini. E aqui estão as referências, o Killan, que foi o autor do árvore de decisão aqui, de 86, e o C4.5 de 93, que foi uma evolução do ID3. Certinho? Além dos livros aqui de o português, a introdução ao data mining, e tem aqui o inglês também. Abraço e até mais!